Acho que agora entrou. Estamos informando que você... Ok. Gente, se tem alguém aí, diz pra mim se entrou aqui. Ah, legal. Beleza. Boa noite. A galera entrando aí. Boa noite. Eu tava aqui, eu e a tecnologia. Estamos evoluindo. Boa noite, Marda, Fran, Felipe, Marcília. Que bacana vocês aqui. Muito legal. Aqui, ó, manda um aviãozinho aí pro povo. Vocês podem clicar no aviãozinho e convidar o povo para participar. Oi, Felipe. Ah, que bacana você tá aqui. Mara tá entrando daqui a pouco. Então, só esperar um pouquinho aqui. Maida, beijos. Frank, bacana vocês estarem aqui. Muito legal. Convida aí o povo, né? Quem quiser, quem não quiser também, tá tudo certo. Estamos aqui. Vamos lá conversar um pouco desse putz e agora. Então, gente, eu vou começar contando para vocês assim, né? Eu resolvi abrir esse momento, vamos dizer assim, né? Do que eu estou vivenciando para poder ajudar outra. Beijo, Maida, para poder. Oi, Daniele, Daniele Dominguete, bacana você tá aqui, falando de longe, né? Que legal, muito bacana, assim, ó, super gratidão de você estar aqui. Dani teve bebê agora, né? Muito legal. Então, eu resolvi abrir, né, esse momento, vamos dizer assim, porque eu acho que a gente precisa falar sobre o câncer, né? A mulherada aí tá tendo, né, vivenciando isso, mas o povo não gosta muito de falar a respeito, né? Porque acha que é coisa de outro mundo. E como eu tenho vivenciado isso desde final de março, né, início de abril, assim, foi início de abril que eu comecei o tratamento. Então, muitas coisas aconteceram, né? Até perdi meu cabelo. Esse é um dos processos, né? Então, eu senti que eu deveria falar a respeito disso. Ah, Vinê, que legal que você tá aqui. Bacana. Oi. Então, eu senti que eu deveria falar sobre isso, né? Pra gente poder desmistificar muitas coisas que tem a respeito do câncer. Claro, eu não sei, né, gente? Eu sei o que eu estou vivenciando, então eu vou até onde eu posso, assim, falando até onde eu posso. Eu sei, nesse processo de que eu comecei a abrir, né, coloquei os vídeos, eu vi que muitas pessoas, como tem pessoas que estão vivenciando esse processo com o câncer, né? E como é difícil às vezes falar sobre isso. Às vezes a própria palavra, né, câncer é tão pesado assim, que as pessoas pensam, ai, não, eu não quero falar a respeito, eu não quero ouvir o nome da doença, porque parece que é meio contagioso. Então, para algumas pessoas assusta, assim, né? Acho que para a maioria das pessoas isso assusta, né? Falar, o câncer, você está com câncer, né? Enfim, né, gente? Acho que talvez alguns que estão aqui conheçam pessoas, acho que a maioria conhece, né? Pessoas que já tiveram. Eu vivenciei ao lado de quem tem um parente, que a minha mãe teve câncer de mama também. Estou vivenciando o processo de quem tem o câncer, né? De quem está no momento, não é que eu tenho, né? Eu estou no momento com ele. Então, eu vivenciei esses dois lados e eu sei que o quanto é difícil, né? Tanto para quem tem quanto para quem é o familiar. Eu tenho dito que para os meus filhos e para o meu esposo, para minha mãe, para o meu irmão, é muito mais difícil me ver, né? Fazendo esse tratamento, passando pelo processo que eu estou passando, do que necessariamente eu. Eu me lembro que eu me lembro é ótimo, porque tem pouco tempo, né?
Logo quando eu descobri, os meus filhos não sabiam, né? Eu só tinha falado com o meu marido. E ele falou, quando veio o diagnóstico, assim, que precisava começar a fazer a quimioterapia, logo acho que um dia antes, 2 dias antes, ele contou para os meus filhos. Eu não contei, ele contou, ele falou assim, olha, a gente precisa contar. A gente precisa contar porque eles precisam saber. E realmente eles precisam saber, porque eles fazem parte disso também, né? E ele falou assim, olha, vai ser muito difícil essa conversa, mas eu preciso falar. Eu confesso que eu não tinha estrutura emocional para poder contar para os meus filhos que eu iria vivenciar esse processo com o câncer, né? Porque eu sabia que eu ia só chorar, 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 chorar. Por vários motivos, né? Porque, enfim, mexe muito com a gente emocionalmente, né? Principalmente no início. Mas assim, ele contou, né? Ele disse que seriam momentos complicados, porque ele já tinha vivenciado uma outra experiência, né? Dentro da família dele. Então é a visão que ele tem, mas assim, eu tenho tentado, né? Ver que é diferente, mostrar que é diferente, né? Que não é essa coisa tão assim. É uma doença, é pesado, não vou negar, né? Mas a gente não precisa ficar levando como se fosse o fim do mundo também, né? Porque às vezes as pessoas elas levam como se tudo fosse o fim do mundo e não é assim, o mundo não acabou. Muito pelo contrário, o que eu percebo. Ai, oi, Ponesa. O que eu percebo é que assim é um começo, um recomeço, vamos dizer assim, de vida, né? Porque obrigada, Marcília. É um viver de novo, né? É como se você tivesse uma segunda chance de fazer algo diferente, de você fazer algo a mais. E eu vejo que esse é muito bonito, assim, o processo, sabe? De você poder fazer algo a mais, de você poder ver as coisas de um ângulo, de forma diferente. Porque às vezes a gente pega as coisas e vê assim, né? Coloca aquilo na nossa cabeça e pensa assim, uau, eu só vou enxergar por aqui. E não. E nesse processo, né, do câncer todo, dá para ver a vida de uma forma diferente, né? Às vezes, vamos dizer assim, eu tenho visto de forma diferente. Porque não é pesado. Eu tenho dito assim que para mim não tem sido pesado isso, muito pelo contrário. É como se fosse um resfriado, mas um resfriado mais tenso, assim, porque é claro, né, gente, que quando a quimioterapia, né, que é feita, precisa de um momento para o corpo se recompor, porque quando entra no corpo, né, a medicação, ela não é uma medicação simples, ela é uma medicação que é pauleira. E isso mexe com todo o seu sistema, então dá muito enjoo, né? Você quer ficar deitada, né? Então, isso durante alguns dias. Então, tem pessoas que se recuperam mais rápido, pessoas que se recuperam mais devagar. Obrigada, Vanessa. Vanessa está falando aqui, o seu olhar para a vida é ampliado após a doença. Sim, sim, com certeza. É um outro olhar, né? Eu acho que a gente para com esse mimimi achando que, isso é importante, isso não é importante. Tem certas coisas que não, né? Tem coisas a mais, né? Tem outras coisas para se preocupar. E isso é muito interessante, né? Por isso que eu disse que é ver a vida com um outro olhar. Porque a vida está aí pulsando, né? E às vezes a gente se apega só à morte. E é interessante porque, né, o câncer ele tem essa célula, né, cancerígena, essa célula morta que está ali. Então, por que ela está ali, né? Ela está pedindo, clamando pela vida, vamos dizer assim. Se está morto, tem que mandar embora, né? Ou não. Mas tem, né? Tem que colocar algo novo tem que nascer, que esse processo que eu trago, né? De vida, morte e vida, a gente vivencia isso o tempo todo. Mas quando isso tá no nosso corpo,
isso vai mexendo, né? Porque às vezes a gente não quer se desapegar daquilo que a gente acha que é vida, né? Mas quando vem a morte, que também é uma fase, a gente precisa entrar nisso e precisa vivenciar isso para depois renascer, né? Então fica nesse ciclo, né? Nessa vida, morte, vida. E o que é muito interessante, né? Não é a gente olhar para as coisas com um olhar de peso, de putz, acabou minha vida, não. A vida não acaba aí. Muito pelo contrário, né? Acho que a vida ela começa muito assim, quando a gente tem isso. E como é um câncer de mama, mexe muito com o feminino. Oi, Mara. Mexe muito com esse lado do feminino, né? E principalmente com as mulheres. Boa noite. Principalmente com as mulheres, nós mulheres, né? Porque o seio, né? Vamos dizer assim, a mama, ela é o que alimenta, é o que nutre, né? Que nutre a criança, que nutre esse ser que vem. Então, imagina, né? Quando vai algo que toca no nessa parte, né, desse feminino, mexe com tudo, mexe com a cabeça, mexe com tudo. E aí a gente tem que trabalhar esse equilíbrio, né? Talvez muitas mulheres, eu acho por isso que é tão importante falar sobre isso, muitas mulheres, elas não têm oportunidades de trabalhar uma terapia, não têm oportunidade de se conhecer, né? E eu acho que o câncer, ele também traz muito isso, assim. Porque, por exemplo, às vezes a gente se abandona, e quando isso vem, né, o câncer ele vem, ele está dizendo assim, o seu corpo diz, né, ei, eu estou aqui, olha para mim. Ah, tá, pera só um pouquinho, só concluir aqui que eu já vou responder. Então, o seu corpo está dizendo assim, olha para mim. E isso é importante. Então, às vezes, precisa dar essa parada, né? Mesmo que seja algo pesado. Então, são muitas coisas envolvidas, né, nesse processo todo. O Felipe está perguntando assim, sobre o tratamento. Eu sou leigo no assunto, não seria melhor fazer a mastectomia logo, depois fazer uma cirurgia de reconstrução para evitar a químio? Então, Felipe, o que a médica me explicou? Calma aí, uma coisa de cada vez. Ela me disse que antigamente, as pessoas, elas faziam a cirurgia primeiro e depois faziam o processo da químio. Mas com o tempo, com os estudos que vieram, perceberam o quê? Que é mais fácil começar pela químio, depois fazer a rádio, porque vai matando as células, né, cancerígenas que estão ali, e depois com a cirurgia se retira aquilo que ficou, para que o câncer não volte mais. Porque com os estudos que foram feitos, alguns estavam voltando. Então, eles resolveram fazer o processo inverso. Foi isso que ela me explicou. Respondendo a sua outra pergunta. Esse processo que às vezes é tão abrasivo para o corpo, sim, é. Mas de qualquer forma, né, a mulher, ou quem quer que seja, porque não é só a mulher, né, que tem o câncer de mama, o homem também, precisa fazer a quimio depois, porque não é uma cauterização, né? Mas Oi, Eugênio. Como se fosse queimando. Seria como esse tipo, né? Como se fosse queimando aquilo ali, tirando aquilo ali. Por exemplo, no meu caso, tinha um nódulo que estava bem duro, né? Petrificado. Eu vou falar petrificado, tá? Estava duro. E agora, com as 4 quimioterapias que eu já fiz, eu percebi que ele já não está mais como estava antes. Então, isso seria uma evolução, vamos dizer assim, né? Durante esse período. Então, talvez, por exemplo, se eu tivesse começado pela cirurgia, a minha mãe, por exemplo, quando ela teve o câncer de mama, ela fez a cirurgia. E depois é que ela fez a quimioterapia. Então, ela fez calcificado. Obrigada, Vanessa. Então, ela fez o processo inverso. Quer
o processo que antes era, né? Primeiro a cirurgia e depois a químio e a rádio, né? O meu eu já fiz o processo contrário. Então eu acho que pode ser também devido a variar também de tratamento para tratamento. Porque, por exemplo, eu tenho 44 anos. Pode ser também ter a ver com a idade, porque antes não se tinha esse número de mulheres jovens com câncer de mama, né? Então, eu não sei se isso também influencia o processo. Isso é algo que eu não sei responder. Aí só um médico mesmo para poder te dizer. Acho que eu respondi a sua pergunta, Felipe. Gente, vocês podem perguntar o que eu souber que eu vou responder, né? Eu até queria ver se tinha alguém aqui que já teve câncer de mama, para a gente poder conversar também, né? Para ver a pessoa, como que foi a experiência dela, né? Porque assim, eu tô falando da minha, contando alguma coisa, né? Não, cada um tem uma experiência diferente, porque pessoas que já passaram pelo câncer, eles têm uma outra experiência, né? Então, a japonesa, que já trabalhou com pessoas em clínicas, ela está falando que existe a variação de tratamento mesmo. Aham. A sua deve ser neoadjuvante. Eu não sei o que é isso, japonesa neoadjuvante. Assim, coisa. Mara está perguntando qual que é o hospital você está fazendo o tratamento. Então, eu estou fazendo no Secom, aqui, né, em Vitória. É uma clínica que fica ali próximo ao shopping. Ah, tá. Ok, Ponisa. Ponisa falou que vai dar um toque nas pacientes ali. Então, eu tô fazendo no Secom, aqui, né, que fica próximo ao shopping Vitória. Mas existem vários lugares que fazem o tratamento também. Então, porque o médico que eu procurei, ele trabalha nessa clínica, que foi uma indicação, né, de outro médico. E aí foi onde eu fiz o tratamento, mas tem sido assim, bem tranquilo o tratamento. Acho que a equipe é bacana, assim, acolhe bem, né? E aí a gente vai descobrindo outras coisas ao longo do caminho, assim, né? Então acho que é isso, mas eu acho que vamos desmistificando. Gente, vocês podem fazer pergunta, que eu souber responder, eu vou responder. Tem universitária aqui, a japonesa também, ela sabe bastante coisa, porque ela já lidou muito com pessoas, né? Pacientes com câncer. Então, assim, acho que a gente, só retomando, né, aquela questão que eu falei, né? Acho que a gente precisa começar a falar sobre isso. As pessoas precisam ver, né, o paciente com câncer com outros olhos. Igual logo no início do tratamento, eu ainda não tinha raspado o cabelo, né? E aí eu fui no local e a menina falou assim, ai, ela conversando com outra lá, e disse assim, ai, paciente careca parece que tá doente, né? Parece que... Na fala dela deu a entender que tinha alguma doença leprosa, assim, contagiosa. E isso é uma coisa que incomoda, né? Claro que no momento eu não falei nada para ela, que eu estava fazendo o tratamento, porque eu sabia que ela ia ficar sem graça. Mas eu acho que a gente precisa ter um olhar menos julgador, né, sobre isso. De olhar as pessoas, mesmo que elas estejam carecas ou o que quer que seja, de uma forma... não é diferente, mas olhar para ela como uma pessoa normal, não é com piedade, sabe? Não é achando, eu sou coitado, nada disso. Porque não é coitado, muito pelo contrário, uma pessoa que está aí, uma pessoa que está para a vida e que tem muito a aprender e também tem muito a ensinar, vivenciando essa troca, né? Eu acho que isso é legal. E desmistificar, porque a pessoa vê uma careca assim, gente... Pensa assim, que isso, tá? Já coloca, né? Tá doente. Mas o que é a doença, né? A doença pode ser tantas coisas. Às vezes a gente parece ser tão são e tá doente aqui.
Então, pensar muito sobre isso, né? Às vezes a pessoa tá com alguma coisa que talvez seja rara e tenha muito mais vida do que se pensa. Então, é repensar muito nessa questão do que é ser doente, né? Nós vivemos nessa sociedade doente, né? Precisamos rever um pouco disso. A Fran está perguntando aqui, o que está sendo mais difícil para você nesse processo? Fran, mais difícil, eu acho que é... Oi, Nete. Eu acho que o mais difícil para mim são esses momentos, assim, onde eu saio da quimioterapia e eu preciso me dar com essa medicação que entra no meu corpo, né? Porque os enjoos, eles são muito fortes. E trabalhar com isso, assim, porque dá uma alteração, sabe? Uma alteração no corpo. E uma das coisas, assim, agora nem tanto. Mas logo no início do tratamento, gente, eu vou contar pra vocês. Ai, Jesus. Eu sentia todos os meus corpos, assim, ó. Imagina, um pra lá, outro pra cá, totalmente desconectada. Sem conexão nenhuma mental. Eu queria parar para ler alguma coisa, eu não conseguia, porque eu ficava tudo desconectada. É uma confusão mental muito grande. Isso foi uma das coisas que mais me incomodou logo no início, né? Agora isso não está mais presente. Mas no início, porque eu não tomava medicação alguma. Então, logo tomar uma medicação forte como da quimio, né? Que eles falam a quimio vermelha, isso alterou demais. E aí eu me sentia muito agitada, eu me sentia esses corpos para um lado para o outro, né? E eu falava assim, nossa, e agora? O que eu vou fazer? E esse processo de leitura, nossa, era muito pesado. Eu acredito que outras pessoas também vivenciem isso, mas eu não sei como elas encaram, né? Para mim isso foi complicado. Deixa eu ver aqui, o Felipe perguntou. Tratamento em si, quimio rádio, demora quanto tempo o tratamento? Então, Felipe, o tempo pode dar mais ou menos, dá quase um ano, porque depende, né, da medicação. A minha, no caso, como era um câncer diferente, eu tenho que fazer complemento, né, com outro remédio lá, e que aí demora mais um pouquinho, mas vai dar mais ou menos assim, quase um ano de tratamento, no meu caso, né, mas eu acho que isso pode também variar um pouco, acho que depende do grau, né, do câncer. A Marcília está respondendo aqui para você que depende, muito conhecido, Felipe. Por isso está falando... Vanessa. Você é engraçada. Vamos ver depois. Vocês têm mais perguntas, gente? Pode fazer. Eu vou responder. Alguém de vocês vivenciou isso? Do câncer? Com algum familiar? Abner. Abner está dizendo que a mãe dele já está há 2 anos em tratamento intenso. E ela tem o que, Abner? Felipe, bacana essa pergunta. Então, como que eu descobri? Todos os meses, essa pergunta é muito legal para a mulherada, assim. Todos os meses eu faço o autoexame, né? Todos os meses, após a menstruação. E aí, um belo dia, eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui. Tem uma coisa diferente, mas deixa eu observar. Aí fiz de novo, no mês seguinte estava lá. Então, quando eu fui no ginecologista, eu falei que eu tinha percebido algo diferente. E aí ela falou assim, então vamos fazer o exame. Fiz o exame, né? Algo diferente, até a médica que fez o exame, ela disse, olha, não gostei disso aqui, vou te encaminhar para o mastologista.
E aí ela me encaminhou para o mastologista e eu fiz a biópsia e tudo. E na biópsia, depois que veio o resultado, foi dado positivo para o câncer de mama. Então, assim, o autoexame, ele é fundamental para a mulherada. Parece bobagem, né? E a mulherada, às vezes, não se prontifica a fazer isso. É um exame que demora, assim, nem 5 minutos para ser feito. E é muito rápido e pode salvar uma vida. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso, né, do autoexame, porque ele é tão importante nesse primeiro diagnóstico, sabe? Porque se você vai deixando, isso pode custar a vida, literalmente. Porque a médica estava me falando que o câncer ele pode caminhar para a axila. Ela usou esse termo. E aí, quando entra na axila, ela disse que é mais complicado, assim, né? Então, quanto mais cedo se descobrir, melhor. E o autoexame, ele ajuda nisso, porque quando você percebe no seu corpo algo diferente, então você já pode, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Isso, você fazendo todos os meses, você fazer um mês, o outro não, você não vai perceber, né? Mas você fazendo todos os meses, isso pode te ajudar muito, porque daí você vai até liga, né, para o seu médico e pede um exame, vê direitinho. A Nete está falando aqui hormonoterapia, porque descobriu bem no início. Eu não sei, hormonoterapia. O que é isso, Nete? Não sei. Ela disse que a sogra dela teve na mama direita. Eu vou fazer químio, acho que porque ela descobriu no início, né? Porque quando você não descobre no início, aí tende a ser mais pesado. Marcília tá falando que a irmã dela já fez 5 químios, tá fazendo 5 vezes na semana e para 2, vai ser assim, durante 4 meses a irmã dela vai fazer, para depois fazer a rádio. Que o câncer da irmã dela é no sistema nervoso central, é mais delicado, né? O Abner tá dizendo que a mãe dele tem câncer de mama, espalhou pelo corpo todo através do sistema linfático, porque deve ter caído, né? Deve ter ido até a questão da axila, é quando eles dizem que é mais perigoso, assim. Ele tem um tratamento mais intensivo, né? A Mara também está falando que o pai e a mãe dela venceram câncer, que eu também vou vencer. Sim, vencemos. A Panesa está falando assim que a químio, ela destrói as células ruins, mas também atinge as células boas, justamente. É por isso que a gente se sente cansada, baixa imunidade, disposição, e aí vai melhorando assim que o corpo vai se acostumando com a medicação. Isso aí. Acho que as outras eu já respondi. Peraí, tá, gente? Mais alguma pergunta? Vamos lá. Eu acho legal, assim, quando a gente faz essas trocas, sabe? Porque a gente aprende bastante. Eu resolvi, pensando um pouco nisso, assim, porque eu tenho feito alguns exercícios que ajudam muito a melhorar a minha imunidade, né? E eu acho que isso ajuda bastante, porque todas as vezes que a gente vai fazer a químio, eles pedem que a gente leve exame de sangue para ver se você pode ou não fazer. Porque se a sua imunidade estiver baixa, você não faz. E aí todos os dias eu faço exercício, né, para poder melhorar a imunidade e algumas outras coisas, né? Então, assim, eu resolvi criar um grupo no WhatsApp, um grupo chamado Caminhar em Beleza CA, né, que é Caminhar em Beleza no câncer, né? Se vocês conhecerem alguém, vocês podem compartilhar com essas pessoas. Eu deixei lá no link da bio do Instagram. Então, as pessoas que quiserem entrar ali, e a ideia é trabalhar com esse público mesmo, que tem, né? Ou já teve, enfim,
já vivenciou esse processo e ajudando as pessoas, né? A gente conversando sobre isso. Porque às vezes o paciente que trabalha, que está vivenciando isso, é um paciente muito solitário. E às vezes é difícil para ele falar com a família, né? Por exemplo, aqui, eu não gosto muito de conversar isso com os meus filhos. Eles sabem que eu faço tratamento, eles sabem os dias que eu vou fazer, mas a gente não... eu falo, eu tô sentindo isso, eu tô aquilo. Eu prefiro não falar, porque eu não sei como eles estão recebendo isso. Eu percebo no comportamento deles que às vezes eles me olham meio assim, tipo, mãe, e agora? Principalmente quando eu volto, né, da quimioterapia, que eu fico deitada, assim, eu preciso deitar, às vezes não dá muita, não é que não dá, né, gente? Você não tem muita força para poder fazer as coisas, porque chega um momento que o seu corpo fala assim, opa, peraí, deita lá que você vai ficar mais tranquila. Então, eu prefiro não falar muito. Então, às vezes, a gente precisa do apoio da família, né? Mas eu sei que é doído para eles também. Então, a ideia de criar esse grupo foi para a gente conversar a respeito, para fortalecer um ao outro. Igual, por exemplo, quando eu converso com meu marido a respeito, ele sempre fica mais preocupado do que eu com as coisas que estão acontecendo. Então, eu percebo que isso mexe muito com ele. Enquanto eu tô assim, tranquila, tô fazendo as minhas coisas e tal, ele tá lá com a cabeça assim, né? A 300 por hora. Então, eu fico pensando, fala ou não fala, fala ou não fala. E quando eu falo, eu tento falar de uma forma mais leve algumas coisas, para não ficar dizendo, né? Massificando aquilo dali. Porque já é tão, né, pesado. Eu me lembro que quando a minha mãe, ela estava fazendo tratamento, foi bem difícil para mim e meu irmão, né? Porque a gente via a minha mãe ali naquela cama e a minha mãe, ela é uma mulher forte, né? E ela tentava falar assim, não, eu tô bem, eu tô bem. Mas hoje eu entendo que em muitos momentos ela não estava tão bem assim. Porque passar por esse processo, tem dias que você não tá bem. Mas eu sempre ligava para ela todos os dias e falava assim, não, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Mas nem sempre ela vai estar bem. Então, a Abner, né, que tem a mãe aí que tá, né, com câncer, ela pode estar, assim, sofrendo, né, e não querendo transmitir para você o sofrimento que ela tem. Porque as mães, elas fazem muito isso, né, elas se calam para não ver os filhos sofrerem. Sabe, gente, é pauleira. Nesse sentido, é muito pauleira. Então, assim, a família é extremamente importante, né? Eu sei que a gente que está fazendo tratamento, a gente chora, né? Acho que isso faz parte do tratamento também, a gente fica muito sensível. A família chora também, nem sempre vai chorar perto, às vezes vai ficar escondida para não mostrar fraqueza, não é fraqueza, né? Mas é um momento que está vivenciando. Então está todo mundo muito abalado. E nesse abalo todo, né, precisa um dar força para o outro. Então a ideia de construir esse grupo do WhatsApp para as pessoas que estão vivenciando esse processo, né, não a família, né, porque aí a família a gente não dá para poder segurar todo mundo, né, vamos dizer assim. Mas pelo menos a pessoa que vivencia esse processo, a gente trocar essas informações, eu acho que pode ser algo muito rico, assim. Porque a gente precisa do apoio um do outro, sabe? Para ver que o outro venceu, para ver que o outro, mesmo que às vezes não tá bem, você fala assim, não, vamos lá, a gente consegue. Trocar coisas que vai melhorando a imunidade, sabe? Trocando sentimentos positivos, para a gente poder se sentir bem e feliz, né? Porque a gente precisa disso. Fazer coisas boas, fazer coisas divertidas, né? Porque a gente vai ter essas oscilações, esses altos e baixos mesmo. Normalmente a gente já tem na vida, né? Imagina assim, aonde todo o seu sistema está sendo mexido, está sendo, né, colocado algo ali dentro, aonde está mexendo com você e você pensa assim, putz, e agora, né? Então agora como que eu vou lidar com tudo isso?
A gente vai ter que viver num dia de cada vez. Não dá para poder colocar todo dia lá na frente e pensar, enfim, não dá. Você tem que viver hoje dessa forma. O que, que eu tenho aqui? O que, que eu faço aqui? Né? E às vezes a gente fica muito preocupado com coisas que tem que fazer ou tem que acontecer. Por isso que eu digo que o apoio da família aí é muito importante. Eu acho que quem vivencia isso sabe, né, como é que é. Às vezes eu converso com a Marcília algumas coisas e, né, não é fácil. Não é fácil. Eu não sei como puxar aqui. Alguém sabe me dizer como é que puxa? Só para a gente poder conversar aqui um pouquinho, chamar um outro aqui para poder falar a respeito. Será que eu consigo aqui em dois? Fazer. Deixa eu chamar aqui a Marcília. Marcília? Oi. Stannis acabou de entrar. A Lívia entrou, Lívia. Não tinha visto você. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, porque às vezes eu não. Alimentação. Nossa, Vanessa, ainda bem que você falou isso aí. Oi, Nayara. A alimentação é o terror, gente. Minha Nossa Senhora. A alimentação, às vezes ainda fica. É verdade, muda mesmo aqui a questão, net. O Felipe está perguntando, as crianças como reagiram? Melhor os rapazes. Pois é, Felipe. Uau! O Plínio, assim, como foi Jefferson que contou, né? Eles, ele não me contou direito como que eles reagiram. Essa é a real. Mas eles às vezes ficam meio preocupados, assim, ficam meio cheios de dedos, né? Como que vai se dar comigo, né? Porque às vezes eles acho que eles não sabem também. Porque o que, que eu vou falar, né? Mas assim, a vida vai sendo levada de forma normal, né? Fazendo as coisas dentro de casa, né? E tal. Tem hora que eu acho que eles ficam meio assim, tipo, ai meu nossa, será que é isso mesmo? Enfim. A polícia está falando assim, investir na alimentação para poder aumentar as plaquetas. Sim. Mas às vezes, né, Ponisa, a gente não, não faz uma boa alimentação. E aí, essa questão da alimentação e também aumentar, né, as plaquetas, imunidade, é, quando a gente, por exemplo, eu comecei a perceber no início, eu falei assim, eu vou fazer isso, né, vou comer aquilo e tal, e eu comecei a perceber que começou a me dar muita ferida na boca. E aí, a dentista, né, ela falou assim, olha, a ferida vai dar por alimentos muito ácidos, né? Então você precisa evitar determinadas coisas. E aí ela foi falando na lista, eu falei, nossa, eu faço isso, eu faço isso. Ela falou, pois é. Então você precisa evitar, porque o paciente com câncer, esse é outro detalhe. Ele não pode fazer o tratamento como outra pessoa. Precisa ter alguém especializado para poder fazer esse tratamento nele, porque é cheio de cuidados, né? Então, é, não dá para você ir lá e fazer uma limpeza, por exemplo, você tem que esperar o tratamento acabar, porque senão você pode abrir, né, feridas, e aí entra bactéria, corrente sanguínea, então é bem delicado. Então precisa tomar muito cuidado. A alimentação é importante, sim, né? Cuidar é importante. Esse período da pandemia, gente, eu vou contar, é punk. É punk porque parece que você está mais exposto, né? Porque você entra no grupo de risco, se a sua imunidade cai pior, por isso que a imunidade ela precisa estar bem alta, alta assim, né? Claro, não vai ficar igual uma pessoa mega saudável, mas ela precisa estar bem para que você não entre, né, em determinadas, como que eu vou dizer, não fique mal para não fazer o exame e tal, né, para não tomar a medicação, porque nesse processo é importante, assim. E uma das coisas que é bem legal, assim, precisa aumentar o consumo, né, da vitamina C, isso é importante, assim, porque ajuda bastante. Embora tenha que tomar cuidado por qual tipo,
porque as frutas muito ácidas, como eu já disse, né, elas vão causar essas feridas na boca. E isso aí diminui muito também a imunidade. Isso foi o que eu entendi, tá? Valeu, Nete. O Abner está dizendo aqui, consegue romper o natural e consigo estar com ela a hora que quiser. Que bom, Abner. Era triste quando eu estava no CLT e não podia estar com ela. Então, assim, é um aproveitar, né? Aproveitar mesmo algum momento. Por isso, está falando assim que é bom falar. Eu sinto que quando a gente fala, alivia. Valeu, Ponesa. Sim, alivia. Mas assim, né? Para mim, eu vou falar, igual eu falei para vocês, tem sido um processo bem tranquilo. Eu acho que durante a minha vida eu trabalhei muito essa questão do autoconhecimento, né? Eu busquei, mesmo de forma inconsciente, muitas ferramentas que me ajudam bastante. Então, por isso que eu acho que a minha cabeça não fundiu nesse tratamento, né? Porque o que eu percebi? Dentro da clínica, existe uma equipe, que é assistente social, psicólogo, nutricionista, dentista, os médicos, né, os enfermeiros, e todos eles vão dando assessoria. Claro, né, gente, não é aquela assessoria que você pensa assim, né, tô aqui, vou lá e fica beleza. Não. Mas eles dão uma certa assessoria, sim, porque mexe com muita coisa. Então, eles falam que é uma equipe multidisciplinar. E aí, essa em alguns lugares tem. Mas o que, que acontece? Nem todas as pessoas têm acesso a, a essas pessoas, né? A um tratamento psicológico, a um tipo de terapia. Porque quando a pessoa entra nesse processo, como mexe com tudo, ela fica baqueada, sim, sabe? Quando eu tive a notícia, por mais que a minha cabeça já tivesse trabalhada, né, para aceitar o processo e tudo, eu não sabia como que. Eu fiquei perguntando assim, e agora, como é que eu vou fazer? Eu fui pra praia, eu sentei, eu só chorava. E eu sentei, eu chorava, 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 chorava sem parar. Porque eu ficava pensando, e agora, como é que eu vou fazer? E a minha preocupação, né, era mais os meus filhos, assim, como é que eu vou me dar com tudo isso? E aí eu respirei, eu falei assim, não, eu preciso ir. Eu cheguei em casa e chorava, 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 não conseguia falar nada. Né? Por mais que a minha cabeça, né, eu faça acompanhamento psicológico, não, enfim, por bastante tempo, tenha feito curso de arte terapia que me ajudou demais. Então, assim, leia livros e tudo, ainda assim mexe com todo o seu sistema, né? É mental, emocional, porque é um baque muito grande, é uma mudança muito grande. Eu fico pensando as pessoas que não têm acesso, por isso que eu falo que a gente precisa falar a respeito disso, sem medo. Porque as pessoas que não têm acesso, gente, é, é doído. As pessoas veem com esse pesar, elas veem como uma doença terminal. E não é uma doença terminal, sabe? Por isso que eu insisto nisso. A gente precisa conhecer, a gente precisa falar e ver que existe leveza atrás disso tudo. Não existe só a dor. A dor ela é física, pode ser física, né? Ou emocional que seja. Mas tem que ter leveza. Porque quanto mais aqui estiver bem, mais eu consigo vencer a doença com facilidade. Por isso que a gente precisa do apoio, né, da família, dos amigos que são assim, né, sustentam tudo isso, pessoas que vão sustentando, porque vai vendo pessoas, casos de pessoas reais que vão dando ajuda. Então eu fico pensando, quem não tem isso? Como que será que, sabe, tá a cabeça dessa pessoa nesse momento? Ela está achando que ela tem uma doença como câncer. Putz, vou morrer agora, porque eu estou na fase terminal da minha vida. Não tá. Isso não é a fase terminal da vida. Muito pelo contrário, sabe? Então a gente precisa viver, a gente precisa trazer leveza para isso. Algo que é tão pesado. Porque eu acredito assim, vocês que estão aqui, com certeza, né?
tem essa visão de que o câncer ele é pesado, ele é uma coisa terminal assim. Hoje em dia nem tanto por causa da medicina, né? Evoluiu muito, mas ainda assim de forma inconsciente a gente lá atrás acha que a pessoa vai morrer, que a pessoa sabe vai passa sei lá por quê, enfim. E aí vai sofrendo aquela coisa toda e aí vai entrando naquela coisa que não é legal, sabe? Por isso que a gente tem que falar, a gente tem que abrir isso tudo, escancarar, dizer, olha, é assim, é assado. E quanto mais pessoas falando a respeito disso, melhor, porque a gente vai criando uma nova consciência a respeito, sabe? De que ver uma pessoa careca assim, ó, ela pode estar só naquele processo, mas ela não é a doença, sabe? Ela só está vivenciando aquilo ali como uma experiência. Então, acho que seria isso. A japonesa lembrou aqui uma coisa que é verdade, né? A questão do sol. E aí, uma das coisas também que eles falam, né? Que a gente não pode tomar sol porque a gente muda de cor. Olha só, camaleão. Você vai, você tem, vive esse processo, olha quantas coisas que você vira. Você vira um camaleão, gente. Você muda de cor. Eu falei, não sei se eu vou mudar de cor, né? Mas assim, ainda tem isso. Silvia entrou, bem-vinda. Então, muda um pouco, sim, né? Eu vi que a minha mãe, a pele dela escureceu um pouco depois que ela fez o tratamento, assim. Então, acho que também vai, né? Tem pessoas que eu falei, mas às vezes o sol é inevitável, né? Que você está andando. Eu vou confessar que eu sinto falta do sol, né? Eu evito, mas eu sinto falta do sol, sim, porque ele, né, também é fonte de energia, fonte de vida, assim. Quando a gente recebe essa luz solar, né? A gente não dá importância para isso. Mas isso tem muita importância, sabe, gente? Uma das coisas que eu vi assim, que é mega importante, a luz solar e a vitamina C. Que necessidade o corpo tem dessas duas coisas? São coisas assim, muito simples, né? A luz solar é de graça, não paga nada. E a vitamina C, oi Silvia, e a vitamina C também, né? Onde a gente adquire nas frutas, na. Ah, tá, bacana, amiga japonesa. Legal. Então, a vitamina C que a gente adquire nas frutas cítricas, né? A Silvia, eu acho que você já teve, né, câncer, é isso? Só responde aí, por favor. Que eu não. Deixa eu chamar aqui. Ah, tá bom, desculpa. Então, eu acho que ela teve, né? Também. Tem que ter cuidado. Quando ele está falando de usar proteção, sim, com o calor do fogão. Deixa eu chamar a japonesa aqui. Ok. A japonesa não está aqui. Tá, a japonesa não está aqui. Eu achei que ela estava, que eu ia chamar ela. Você conseguiu chamar ela aqui. Mas tudo bem. A Silvia está falando que ela teve, sim, o câncer. Você teve câncer de quê, Silvia? De mama também? O último há 6 anos. Você teve 3 vezes, é isso? Ela está falando aqui que teve o último há 6 anos, pelo que eu entendi, 3 vezes. Ela lutou e venceu o câncer. Parabéns! Isso é muito legal, tá vendo? Então a gente tem, né, muitas pessoas aí superando o câncer. E isso é muito bacana, né?
E a gente vê que a gente pode, né, fazer um tratamento com sucesso. Isso é muito legal. Mais pergunta, gente. Alguém tem alguma coisa? Ah, tá. Ok. Falou que teve 2 vezes na mama. E como que foi, Silvia, assim, o tratamento? Eu queria chamar você aqui. Você poderia falar aqui, Silvia? Só um minutinho, gente. Eu não sei se ela poderia entrar aqui. É Pamela. Pamela entrou. Oi, Pamela. Tá, eu achei que a Silvia ia chamar ela aqui para poder a gente conversar, para ela contar um pouquinho da história dela, mas ela não respondeu aqui. Ela só disse que ficou tudo para trás. Legal isso, né? Deixar para trás. É, viver a experiência, tirar o que tem de bom, né? E tá tudo certo. Acho que faz parte. Acho que é uma grande experiência, né? A gente aprende muito, assim. O câncer, ele ensina muito, né? Ele tem muitos aprendizados. Isso é bem legal. No sentido assim, né, gente? Legal do que a gente precisa aprender. Acho que cada um aprende uma coisa. E isso é muito rico, assim, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tudo bem, Silvia, não tem problema. Mas eu agradeço por você estar aqui. Depois, em outro momento, a gente, se puder conversar aqui, vai ser muito legal, né? Tereza, oi, tudo bem? Então, a gente está falando aqui sobre o câncer. Alguém tem mais alguma pergunta que eu saiba responder? Se eu não souber, eu passo para os universitários. Tranquilo, Tereza, aqui. Tamo junto. Então, gente, eu acho que é mais ou menos isso, assim, né? Falar a respeito do câncer para quem teve, né, é muito bom. Ajudar outras pessoas. Não tá ouvindo, não, Tereza? Teremos, Silvia, teremos outras oportunidades. Então, é importante falar a respeito do câncer, verbalizar, né, aquilo que a gente sente, ajuda muito. Ok, legal, Tereza. Ajuda muito. A gente precisa colocar isso, né? Dizer que a gente está aqui. A Lascívia está dizendo como eu venci todas podem. Com certeza, é isso mesmo, né? O que o câncer ele não é uma doença terminal, né? Que isso fique muito claro assim. Ele é uma fase que a gente vivencia e que a gente precisa ir além, né? Que a gente precisa passar para um outro estágio. Temos ensinamentos e captamos tudo isso, né? Ah, obrigada, Silvia. E esses ensinamentos, eles vêm para a gente poder levar, né? Aqui hoje eu entendo, por exemplo, estou falando com vocês aqui, e eu entendo que agora, nesse momento, eu preciso falar sobre isso, né? Não era algo que eu queria fazer de início, muito pelo contrário, né? Eu estava até fazendo um outro trabalho, e aí eu senti, né? Foi logo no início da quarentena, eu senti que eu precisava me recolher. E nesse me recolher, eu falei, não, não dá. Eu não tenho como ajudar outras pessoas. Que bom, Tereza. Eu não tenho como ajudar outras pessoas se eu não ir para o meu processo de reclusão, se eu não
fazer o que eu preciso fazer, né? E aí eu precisava ficar na minha caverna, né? Como diz o outro, né? Ficar na minha caverna no meu tempo. E agora eu senti que é o processo de saída. É assim como o urso, né? Eu e a Maida, a gente estava conversando muito sobre isso antes. Assim como o urso, né? Ele hiberna, eu tive que hibernar, eu tive que passar por esse processo dessa quimioterapia, né? Não que o tratamento tenha acabado. Isso, Silvia. Esse é o objetivo dessa live aqui e de outras, né, que virão desmistificar o câncer, justamente. Então, então eu tinha, né, precisava ir para minha caverna. Só que agora eu sinto que eu preciso sair e preciso falar a respeito disso. Eu vejo que muitas mulheres vivenciam o processo, mas que não falam sobre isso, porque muitas têm medo, outras não têm coragem, né? Outras se sentem acuadas, outras se sentem com vergonha de tudo, das pessoas, mas isso precisa ser dito, isso precisa ser colocado com muita clareza. Justamente, Silvia, tudo é doença, nenhuma mais ou menos, justamente. E a gente precisa se curar, né? Eu falo, gente, eu tenho dito, eu aprendi isso, agora que quando eu me curo, eu curo todas nós. Porque quando cada uma se cura, nós nos curamos. Esse é um processo de cura coletiva. É a cura pelo feminino em nós, né? Tinha o Felipe aqui, né, no homem, mas é a cura do feminino em nós. Eu até fiz uma hashtag aí, depois se vocês quiserem seguir, né? Posta lá alguma coisa. É hashtag a cura do feminino em nós. Porque eu sinto muito isso, assim, sabe? Que esse processo de cura pelo câncer. Sim, Maida, falar ajuda na cura, justamente. Porque esse processo de cura, como eu disse, né, que é o câncer de mama, desse feminino todo, ajuda, né? Eu me curando, eu não estou me curando sozinha, gente. Eu estou curando a mim, eu estou curando a você, eu estou curando todas nós. Assim como você se cura do que quer que seja, né? Não precisa ser só do câncer. Você também está se curando e está curando a todas nós. Então, essa é a cura pelo feminino em nós. E eu vejo que isso, né, precisa ir além. Por isso que eu quero fazer isso. Oi, Giza. Eu quero fazer isso, eu quero falar sobre isso de forma muito tranquila, né? De forma muito leve, porque isso tem que ser leve para todo mundo. Nós mulheres precisamos falar, precisamos nos colocar. Oi, Giza. A gente precisa se colocar. Ah, Mara, obrigada. Então a gente precisa falar a respeito, né? E aqui fica aberto, a partir de hoje, fica aberto essa vitrine para a fala das mulheres, sabe? Então eu já disse, né? Algumas pessoas entraram depois. Eu criei um grupo no WhatsApp, que é o Caminhar em Beleza CA, né? Que é o Caminhar em Beleza do Câncer. CA, né? A sigla colocando para o câncer. Então, as mulheres que vocês conhecerem, o link está na bio, pode passar para elas entrarem no grupo e a gente fortalecer, se fortalecer, né? Criar essa corrente para poder ajudar. Que aqui o intuito é a gente se ajudar umas às outras. Então, eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Estou aqui. Daqui a pouco vai terminar a nossa live. Temos alguns minutinhos. Termina a pouco. Depois, assim, eu vou colocando outras, né? Eu quero muito conversar com outras pessoas, acho que todo mundo tem a acrescentar e a gente está aqui para poder fazer isso. Esse é só o começo de uma história, a história de todas nós. Não é a minha história, tá, gente? É a história de todas nós. Porque essa é a cura pelo feminino em nós. Então, nós temos muito trabalho. Temos aqui 26 minutos, 26 minutos, ótimo, 26 segundos. Então, assim, agradeço, super gratidão a todos que participaram aqui.
Acho que foi muito bacana a gente poder falar sobre isso, né? Ah, a Giza é uma paciente da onco. Ah, Giza, podemos conversar aqui depois, sabe? Então, assim, super gratidão.